Bem-vindos ao Culto Cristão no Lar para tratamento espiritual do corpo e da alma. Convide sua família para participar do culto e receber curas e bênçãos divinas. Escolha um lugar sereno e tranquilo para fazer o culto em paz no coração e na alma. Eleve o seu pensamento até Deus e abra as portas da sua casa, abra o seu coração e a sua alma para Jesus Cristo. Tenha sempre uma Bíblia Sagrada ou livro de acordo com a sua fé religiosa. Você pode também ter o livro Orações de Cura. Traga uma garrafa d'água e um copo de água para fazer a fluidificação da água, preparando sua medicação espiritual. Prepare-se para receber curas, bênçãos e fortalecimento espiritual durante o culto no lar. Esperamos você em nosso culto cristão no lar de tratamento espiritual. Bem-vindos ao Culto Cristão no Lar para tratamento. Bom, eu já estou aqui com a minha garrafinha de água, copo de água, nós vamos fluidificar ao final do culto e estamos aqui com a Bíblia também, sempre um livro sagrado. Temos o livro Orações de Cura aqui também, ao nosso lado. E vamos seguir com o nosso culto no lar, elevando o pensamento, colocando generosidade no nosso coração, retirando mágoas, para podermos ser merecedores diante de Jesus Cristo. Seguindo com o culto cristão no lar, agora convidamos todos para fazermos juntos a prece de Caritas. Acompanhe conosco esta prece maravilhosa que é uma comunicação com Deus. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir um dia a vossa divina imagem. Assim seja. Prece de Cáritas. Belíssima prece. Muito bem, vamos seguir com o nosso culto no lar, depois desta maravilhosa prece, e vamos agora trazer uma reflexão. Deixa eu pegar aqui a reflexão de hoje. A reflexão espiritual de hoje fala sobre o medo da morte e a eternidade do espírito, e nós queremos trazer esse assunto e aprofundar esse assunto com vocês. O medo da morte e a eternidade do espírito. Nós recebemos muitas mensagens nesses últimos dias e muitos pedidos que vieram para nós falam sobre o medo da morte ou a saudade de pessoas que partiram, a dificuldade de entender aquele que partiu, o significado da morte, né? A tristeza com a perda de entes queridos, a tristeza com a perda de um filho, da mãe, do pai, do cônjuge, né? De uma pessoa próxima, de uma pessoa amada. E nós sabemos como é doloroso isso, mas é preciso compreender isso. E nós trouxemos esse tema hoje para a gente conversar um pouco sobre isso. O medo da morte e a eternidade do espírito. O que significa a morte para nós, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Refletir sobre o tema que em algum momento toca a vida de todos nós. Quem de nós não perdeu um ente querido? Quem de nós não perdeu, né, uma pessoa próxima? Esse sentimento é humano, né? Mas ele pode ser suavizado e transformado quando compreendemos, né, pela luz da doutrina espírita, que a morte não é o fim, né? É uma passagem para um novo ciclo da vida espiritual. Quando compreendermos isso do fundo do nosso coração, da nossa mente, vamos entender, né? Muitas vezes vamos ficar tristes pela saudade, pela ausência daquele que amamos, mas vamos aceitar, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: o medo da morte é uma questão do desconhecido, do desconhecimento. O que significa a morte? Na verdade, a morte não existe, é a morte do corpo. O corpo é uma fraçãozinha do que somos, né? É a vestimenta do ser, que é o espírito. O nosso ser, a nossa essência é espiritual. O corpo é a vestimenta desse ser, né? Nós perdemos essa vestimenta, voltamos à pátria espiritual. E lá nós vamos receber novas lições para, no momento oportuno, vestir uma nova vestimenta. O medo da morte, muitas vezes, nasce da ideia de que ela representa o fim absoluto. A pessoa entende a morte como o fim, uma separação definitiva das pessoas que nós amamos, de tudo que a gente construiu na vida. Puxa vida, mas eu construí a minha casa, minha vida, meu apartamento, minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido, enfim. E isso tudo vai acabar? Não, né? As coisas materiais vão ficar para trás, sim. Mas os laços de amor, o núcleo familiar, o ângulo familiar, aqueles que amamos, haverá o reencontro, né, no plano espiritual. Esse temor é presente em quem não conhece e não acredita na imortalidade do espírito, né?
doutrina espírita, ela ensina que a morte é apenas uma transição. Mudamos de dimensão. É o retorno à verdadeira pátria espiritual, onde nossa jornada continua, né? Continua lá em cima, lá no plano espiritual. Jesus já nos trouxe essa verdade ao dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Está lá, João 14:2, capítulo 14, versículo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele nos preparou para compreender que a vida não termina com o corpo físico. Após a morte, nos unimos ao Pai em uma etapa nova da nossa existência. O segundo ponto é a reencarnação, o processo de evolução. O que significa reencarnação? É um processo fundamental para a evolução espiritual. Cada encarnação na Terra nos oferece a oportunidade de aprender, de corrigir erros, de evoluir. Muitas vezes, aprender pelo sofrimento, pela dor, né? São lições, são barreiras, são obstáculos, são desafios para nos forçar a evoluir. Ao renascer, trazemos conosco as marcas das vidas passadas, mas a chance de recomeçar e corrigir o que erramos. Corrigir erros, ofensas que praticamos. A reencarnação nos permite isso, esse conserto dos erros cometidos em outras vidas. Aquilo que plantamos, colhemos. É preciso resgatar isso. Enfrentar as consequências dos nossos atos e nos reconciliar com aqueles que prejudicamos. É uma oportunidade de redenção, de aprendizado, e aprender também a perdoar aqueles que nos prejudicaram. Faz parte dos dois lados. Eu preciso me reconciliar com quem eu prejudiquei, e eu preciso perdoar quem me prejudicou. Quitando dívidas. Quando passamos por desafios, dores, sofrimentos, essa penitência, muitas vezes, trata-se de resgatar dívidas que acumulamos em existências anteriores. Os sofrimentos aqui não vêm de graça. São momentos difíceis, são instrumentos que Deus utiliza para nos purificar, nos tornar pessoas melhores através desse aprendizado. Reconciliar com adversários. Na convivência familiar ou mesmo social, encontramos espíritos que podem ter sido nossos desafetos em vidas passadas. Pode ser um irmão da nossa família, um filho, um pai, uma mãe, uma irmã. Mas pode ser pessoa do nosso núcleo social também. Encontramos. Por isso que muitas vezes temos muita afinidade com algumas pessoas e antipatia com outras. Essas antipatias são os adversários que a gente reencontra. É preciso aprender a perdoar. A convivência próxima é um convite ao perdão. Mas eu não aceito perdoar. Você vai ter que voltar tantas vezes quanto seja necessário até você aprender a perdoar. Quem não perdoa já está carimbando o passaporte para voltar em condições ainda piores na próxima encarnação e reencontrar a mesma pessoa que você não quis perdoar. Você vai ter 1000 oportunidades de perdoar. Só que enquanto você não perdoar, você vai ficar paralisado na evolução. Por isso é importante perdoar logo. Experiências dolorosas são ferramentas de crescimento. A vida eterna, com todas as suas dores e desafios, é uma escola onde nós nos aprimoramos. Doenças, obstáculos, sofrimentos, nada mais são do que punições. São lições. Elas não são punições, elas são lições. Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por essas experiências para fortalecer a nossa fé, desenvolver a paciência, alcançar uma maior compreensão do amor divino. Sofrimento e evolução. Quando enfrentamos esses desafios da vida com resignação, com coragem, nos tornamos mais fortes, conscientes da nossa verdadeira essência. Aí que está a caridade.
Nós temos a caridade é quando Deus coloca a pessoa no nosso caminho e ele quer saber como é que nós vamos reagir. Ele coloca um mendigo, ele coloca uma criança abandonada, ele coloca um idoso carente, ele coloca um morador de rua, ele coloca alguém necessitado na nossa frente e diz assim: eu quero ver como você vai reagir. A nossa reação vai nos mostrar a Deus quem somos de verdade. Jesus falou, né? Você conhece uma pessoa não pelas suas palavras, mas pelos seus atos, pela sua obra. Não adianta chegarmos lá em cima, depois da desencarnação, e dizer a Deus, aos anjos, que somos pessoas boas. Ah, mas eu era tão bom na Terra. Não. Eles vão nos mostrar a nossa obra. A obra, o que nós fizemos aqui. Não vamos perder a oportunidade de perdoar, de ajudar, de praticar caridade. Tudo isso faz parte da nossa obra. A imortalidade, né? No Espiritismo, vem essa explicação, né? O corpo físico é apenas um instrumento, uma roupagem temporária, né? Que se torna pó após o desencarne. A nossa essência é o espírito, a nossa alma. Essa é a nossa essência. É infinita, é imortal. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nosso verdadeiro lar, onde nos encontramos com os mentores espirituais, com aqueles que amamos. É um momento de reencontro, renovação, aprendizado, para depois termos outra oportunidade de reencarnação. São ciclos da vida eterna. Após cada desencarnação, o espírito aprende, se prepara para uma nova etapa. Cada ciclo nos aproxima mais de Deus, da sua perfeição. Esse é o objetivo, é viver esse ciclo e nessa oportunidade se aperfeiçoando. Por isso que nós temos que fazer a nossa reforma íntima. Se você perder a oportunidade nessa vida terrena de fazer a tua reforma íntima, daqui a 100 anos você vai reencarnar de novo para fazer tudo de novo, sendo que você já poderia estar um degrau acima, né? Muito mais evoluído, muito mais perto de Deus, já vivendo a felicidade no plano espiritual, mas não aqueles que evitam, né, a reforma íntima, o perdão, o caminho do bem, vão passar por tudo de novo, sempre em situação cada vez pior, cada vez mais dolorosa. É preciso entender que Deus tem um plano maior para nós. O medo da morte vai desaparecer quando compreendermos isso, né? Que a nossa existência é parte de um plano divino. A gente fica triste com a perda de um ente querido. A gente tem um receio da morte física. Mas quando você entende que é parte do plano de Deus, né? Que Deus é um Pai amoroso, que Ele nos caminha para uma evolução a longo prazo, né? Que existem etapas nessa jornada, seja na terra ou no plano espiritual. Precisamos confiar nesse plano de Deus, né? E viver com serenidade, com fé, sabendo que a vida é eterna e que cada experiência tem o seu propósito. É a fé que vai nos fazer aceitar, né? Então, concluímos dizendo o seguinte: a conclusão disso tudo é que a morte não existe. A experiência terrena é uma grande escola de aprendizado. Aqui sofremos, adoecemos, temos desafios, sofremos ofensa, ofendemos os outros. Tudo isso faz parte da experiência humana. Mas compreender o propósito de Deus vai nos fazer, né, buscar o melhoramento. E esse melhoramento fará com que, quando chegar a nossa hora, e essa hora vai chegar, a gente volte para o plano espiritual numa esfera superior àquela que a gente já esteve. Se eu estive numa esfera X, eu vou voltar numa esfera X mais Y. Eu vou voltar mais evoluir. Então, o lugar no plano espiritual, Jesus falou, no plano de Deus, há muitas moradas na casa do Pai. Então, as moradas que a gente vai viver depende do nosso grau de evolução. Aquele que anda para trás, que não evoluiu,
ele vai para o purgatório, por um umbral, vai sofrer muito mais, porque se recusou a aprender as lições. Aquele que evoluiu, que construiu laços de amor, ele vai para as moradas superiores. Cada vez que a gente evoluir, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então, essa é a explicação, a reflexão sobre a questão da morte. A morte não existe no corpo físico. Nós perdemos o corpo, que é uma vestimenta, não é a nossa essência, não somos nós, né? Nós somos o espírito. Então nós não morremos. O que morre é o quê? A nossa vestimenta. É uma roupa que você usa até estragar. Depois você tira, joga fora. Vai receber uma outra roupa. Nós vamos receber um outro corpo. É a beleza, a perfeição do plano de Deus. Muito bem. O medo da morte e a eternidade do Espírito. Esta é a reflexão. Espero que vocês tenham gostado de pensarmos juntos sobre isso, para que possamos aceitar essa questão. Recebi muitas mensagens sobre isso e vejo que muitas pessoas ainda têm muito medo, muito receio. A morte do corpo físico existe, né? A irmã está falando aqui. A morte existe, não existe o fim. A morte do corpo, sim, do corpo físico, que é uma vestimenta. Mas o espírito não morre. Essa é a nossa reflexão de hoje. E agora convidamos as irmãs e irmãos para a nossa prece rogatória. Prece rogatória a Jesus Cristo. Queridas irmãs e irmãos, esse é o momento de trazer as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos desafios, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, a nossa solidão, as nossas incertezas, os nossos medos, e colocar nas mãos de Jesus Cristo. Compartilhar com Ele, dividir com Ele esse peso. A cruz que nós carregamos, Ele está disposto a dividir conosco esse esforço. Por isso, nós trazemos, através da prece rogatória, esse pedido a Jesus Cristo. Pedimos que todos mentalizem a presença de Jesus à sua frente, caminhando em sua direção, olhando nos seus olhos. Jesus colocando as mãos nos seus ombros, te dando um abraço. E ele vai dizer para você nesse momento: meu filho, minha filha, estou aqui para te ajudar a carregar a tua cruz. Vamos juntos carregar, né? Só preciso que tenhas fé no Pai Celestial e seja merecedor, né, diante de Deus. E assim te ajudarei na cura das doenças, nas dificuldades, nos sofrimentos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor nos presenteou para a jornada da nossa vida. Obrigado pela nossa alma imortal e pela oportunidade de renascermos para a vida terrena ao qual nós viemos, né, com um propósito divino. Viemos evoluir, viemos quitar dívidas, viemos aprender lições, viemos amadurecer, viemos progredir moralmente, espiritualmente, emocionalmente, eticamente. Nenhum de nós chegou aqui por acaso. Nesse momento, Senhor, estamos nos comprometendo a fazer a nossa reforma íntima para ser merecedor de suas bênçãos divinas, cheios de fé. Por isso, Senhor, pedimos que abençoes a nossa vida, a nossa saúde do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Abençoa nossos cônjuges, nossos companheiros ou companheiras. Abençoa nossos irmãos, nossos pais, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Senhor, abençoa a nossa fonte de renda que nos permite ter o pão de cada dia, o prato de comida, né, o teto para morar e a roupa para vestir. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa estrada para que possamos nos guiar pelo caminho que Jesus
nos mostrou o caminho do bem, do perdão, do amor, da generosidade, da caridade. Esse é o caminho que nos leva em direção a Deus e nos torna merecedores. Assim, Senhor, comprometidos com essa mudança, pedimos que abençoa, coloca sobre nós as tuas mãos e abençoa a nossa saúde. Cura nossas doenças, fortalece o nosso espírito. De todos aqui presentes, Senhor, principalmente os que mais precisam, os mais enfermos, os mais enfraquecidos. Muitos irmãos estão aqui ansiosos, doentes, desequilibrados, perturbados, sofrendo da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Outros em tratamento de doenças dolorosas, câncer, fibromialgia, problemas de coluna, problemas nos ossos, problemas no coração, no pulmão. Alguns com problemas familiares, problemas financeiros, problemas conjugais. Seja qual for o problema, seja qual for a dor, a dificuldade, o obstáculo, o desafio, Senhor, temos confiança e certeza que o Senhor nos abençoará e nos fortalecerá, de acordo com a nossa fé e o merecimento de cada um de nós. Muito obrigado, Pai amado. E assim, queridas irmãs e irmãos, trouxemos a nossa prece rogatória. Temos certeza, né, que todos nós seremos abençoados sim. Basta a gente entender o propósito de Deus e caminhar pela estrada que Jesus nos ensinou. Né? Agora convidamos todos para a oração de hoje. Né? A oração de hoje é uma oração maravilhosa, a oração da prosperidade. É uma poderosa prece. Oração da prosperidade. Acompanhe conosco esta bela oração de hoje. Oração da prosperidade. Pai Celestial, Senhor de toda abundância e graça, venho a Ti com humildade e confiança, rogando que abras os caminhos da prosperidade em minha vida. Peço que destraves meus medos, ilumine o meu coração e a minha mente para que eu possa enxergar as oportunidades que preparastes para mim. Que eu seja capaz de caminhar com fé e determinação, confiante que Tua bondade e o Teu propósito para a minha vida. Senhor, concede-me discernimento para organizar minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Dai-me ânimo para o trabalho, motivação para as tarefas diárias e otimismo para encarar a vida com esperança. Que a minha mente e o meu corpo se encham de energia renovadora, para que eu possa superar o desânimo e enfrentar cada dia com vigor e otimismo. Ajuda-me, Senhor, a transformar as dificuldades em desafios que me motivem a crescer e prosperar em meus empreendimentos. Que eu tenha a força necessária para levantar após cada queda, enfrentando as dificuldades financeiras com coragem e determinação. Que por meio do trabalho honesto, da disciplina e da fé inabalável em Ti, eu encontre a força para mudar o meu destino e alcançar a realização material e espiritual. Rogo-te, Pai, que derrame sobre mim a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Que eu possa prosperar materialmente, alcançando estabilidade e conforto e também socialmente, vivendo em harmonia com aqueles ao meu redor, com meus familiares. Que todas as minhas ações reflitam a tua vontade e que eu saiba reconhecer tuas bênçãos a cada conquista. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, eu agradeço e confio plenamente no teu poder para transformar a minha vida. E que assim seja hoje e sempre. Amém. Mensagem: Dr. Adolfo Freitas, Psicografia Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Oração para a prosperidade.
Espero que tenham gostado desta oração da prosperidade. É que é uma oração para a gente alcançar novos estágios. Quantas pessoas passam por dificuldades materiais, isso traz sofrimento, ansiedade, desgaste, medo, insegurança. Então, além da gente evoluir espiritualmente, emocionalmente, a prosperidade material também nos ajuda a ter mais autoconfiança, autoestima, né? A termos mais confiança em nós mesmos. Bom, vamos seguir com o nosso culto no lar e agora façamos juntos a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho hoje fala das causas das misérias humanas. Acompanhe conosco. A destinação da terra, causa das misérias humanas. Fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, versículos 6 a 7. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhe dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total destes mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária vê-se reunido todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enferniços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreende-se por que as aflições. Sublevem-se os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda no hospital ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. Do mesmo modo que os hospitais saem os que se curaram e da prisão os que se cumprem as suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Olha, que pensamento, que leitura edificante, né? Causas das misérias humanas. Esse texto quer dizer o seguinte: a terra é um lugar de regeneração, né? Um lugar de pagamento de dívida, de recuperação daqueles que estão enfermos espiritualmente, né? Quando evoluímos, nós vamos para outras órbitas, né? Então, temos que pensar nisso. O propósito da vida, a missão terrena é evoluir, né? Não é ganhar dinheiro, não é ficar milionário, não é ter poder, não é passar por cima dos outros. A missão terrena, a coisa mais importante que nós estamos aqui fazendo é evoluir diante de Deus. Nada mais é mais importante do que aprendermos a perdoar, a amar o próximo, a praticar a caridade,
né? A construir laços de amor, né? A generosidade, a ter fé em Deus, a fortalecer todos esses laços, a seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Isso é a coisa mais importante, é a missão principal nossa. Isso vai nos colocar nas órbitas mais evoluídas, né? Muito bem, fica então essa reflexão e agora convidamos todos para a oração de São Francisco. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco de Assis. Chegamos ao final de mais um culto no lar. Agora vamos fazer a fluidificação da água. Já estou aqui com o meu copo de água, garrafinha de água, né? Vamos fazer essa fluidificação. Pedimos a todos que mentalizem luzes multicoloridas se derramando sobre a água. Pedindo à espiritualidade que coloque a nossa medicação para o corpo e para o espírito, né? Façamos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. Muito bem, já podemos beber a água. Lembrando de guardar a garrafinha de água na geladeira e tomar uma pequena xícara dessa água todos os dias ao acordar, ainda em jejum. E outra xícara à noite antes de dormir é a nossa medicação espiritual. Estou vendo aqui que a Alessandra Dorta comentou aqui da oração da prosperidade, né? Pedindo abundância, pedindo segurança financeira, prosperidade profissional aí, que Deus te abençoe, querida irmã. Bom, chegamos ao final de mais um culto cristão no lar. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, todos os irmãos e irmãs que formaram essa corrente de orações, né? Vamos agradecer a espiritualidade aqui presente, que vieram nos tratar, nos iluminar, nos encher de boas vibrações, curar nossas enfermidades. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes.
Obrigado, doutor Fritz. Obrigado, Imara. Obrigado, irmã Sheila. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, André Luiz. Obrigado a todos os médicos, enfermeiros, obreiros de Cristo aqui presente. Obrigado a todos os anjos da guarda que estão aqui conosco, né? Vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, mestre dos mestres, e agradecer, sobretudo, a Deus, nosso Pai. Deixa eu colocar novamente aqui as imagens de Jesus aqui que nós trouxemos para vocês. Olha, essa imagem 2 aqui, ó. São muito bonitas esses quadros, né? Muito bem. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou terminar aqui colocando a música que chama-se Vida Após a Vida. Além da vida que vivemos, há uma jornada que teremos. Além do adeus e da partida, existe um renascer pra nova vida. A morte é passagem, não é fim. É nova jornada, um novo jardim. Além desta vida, há mais pra viver. O amor eterno vai nos envolver. Os laços de amor não se desfazem, e nos braços de Deus todos renascem. A vida segue para quem ficou e prossegue em quem partiu. O amor nos une na eternidade, é a promessa de Deus, pura verdade. As almas que se amam nunca se perdem. Em cada recomeço se fortalecem. Além desta vida, há mais pra viver. O amor eterno vai nos envolver. Os laços de amor não se desfazem, e nos braços de Deus todos renascem. E quando reencontramos, a paz nos envolve. O tempo não apaga o que o amor resolve. Na infinita vida somos feitos pra brilhar. Em namorada divina vamos nos reencontrar. Além desta vida, há mais pra viver. O amor eterno vai nos envolver. Os laços de amor não se desfazem, e nos braços de Deus todos renascem. A morte é só caminho pra luz nos levar. O amor eterno vai sempre nos guiar. Em cada renascer, uma nova missão. Vida além da vida é Deus em perfeição.